Fala pessoal, eu sou Jordana Lucchini do Centro de Pesquisas Teatrais, primeiro curso livre de teatro de Belo Horizonte desde 1974. A gente viu na primeira aula que o trabalho do ator começa antes da primeira leitura. E a primeira aula foi uma preparação para isso. Se você não assistiu, dá pausa nesse vídeo, volta lá, vou colocar o link para você aqui embaixo. Mas, se você assistiu a primeira aula, encontrou o seu texto, fez a primeira leitura, registrou suas primeiras impressões, segue que a segunda aula é para você. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Roda! Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar com a bibliografia que a gente estava na última aula. A criação de um papel. Estamos lá no primeiro capítulo e hoje a gente vai terminar ele. Vamos falar sobre o período de análise do texto. Pela análise, o ator passa a conhecer melhor o seu papel. A análise é também um meio de familiarizar-se com a peça toda, pelo estudo das suas partes. Aluno de CPT, corre lá na plataforma, tem um material prontinho para você seguir essa aula. Vai lá. Então, a análise nada mais é do que um processo de pesquisa, no qual você vai destrinchar todas as partes do seu texto e vai tentar, agora sim, entender tudo sobre ele. Os propósitos dessa análise são: 1. Estudo da obra do dramaturgo. Ou seja, você precisa conhecer esse autor o máximo possível. 2. Procura de material. Que tipo de material? Todo tipo de material, tá? Textos, revistas, livros, filmes. O propósito de número 3 é autoconhecimento. E ele quer dizer com isso, pessoal, que você, ator, deve estar pronto para poder analisar o quanto você é igual ou diferente, congruente ou incongruente com os personagens que estão sendo apresentados naquela obra. 4. Preparação da alma do ator. Isso quer dizer que esse trabalho de pesquisa vai te preparar para lidar emocionalmente, emprestar suas emoções para esses personagens. E o propósito de número 5, a busca de estímulos criadores. Lembra lá na primeira leitura que você fez alguns trechos que te pareceram assim meio obscuros? Então, você vai voltar nesses pedaços agora e vai tentar encontrar para eles pedaços seus de material vivo para que você consiga dar vida para esses trechos. E aí, o nosso autor dá uma resumida para a gente, dizendo o seguinte: no processo da análise, fazem-se pesquisas, por assim dizer, em toda a amplitude, extensão e profundidade da peça e de seus papéis, suas posições individuais, as camadas que a compõem, todos seus planos, a começar pelos exteriores mais evidentes e terminando nos níveis espirituais mais profundos, mais íntimos. Para isso, é preciso dissecar a peça e os seus papéis. E aí que uma peça e os papéis têm planos. E esses planos é que conseguem dar vida para o texto. Que planos são esses? Vamos lá. Plano externo dos fatos, plano da situação social, subdividido em classe, nacionalidade e ambiente, o plano literário, plano estético, plano psicológico, plano físico e plano dos sentimentos criadores pessoais do próprio ator. O plano externo dos fatos é a sequência daquela história, é o enredo. O plano da situação social é o contexto histórico que aquele enredo está colocado. Basicamente, um levantamento histórico. O plano literário vai ter a ver com aquela pesquisa sobre o autor que a gente vai fazer.
Lendo a obra dele, você vai descobrir como é o estilo literário dele, como ele gosta de colocar uma cena após a outra, se elas têm uma linha contínua entre elas, se não tem. O plano estético tem a ver com tudo que é teatral naquela história. Tudo que tem a ver com a produção, cenário, como ele é colocado. O plano psicológico, observando a cadeia de ações de cada personagem, a sequência de ações que eles têm durante o espetáculo, você consegue tirar daí uma caracterização psicológica desses personagens. O plano físico, que daí tem a ver com a caracterização dos personagens, como eles são fisicamente, como funcionam as ações dele ao longo da peça. E, finalmente, o plano dos sentimentos criadores pessoais, que aí é de ator para ator. Agora, uma observação importante sobre os planos. Nem todos têm a mesma importância e não necessariamente você vai conseguir levantar um após o outro. E aí ele vai falar de uma coisa muito legal, que ele chama de ardor artístico, que é o seu nível de motivação para começar esse trabalho, quão entusiasmado você tá. O primeiro amigo e o melhor estimulante da emoção intuitiva é o entusiasmo, o ardor artístico. Ele é, gente, o primeiro recurso que vai ser utilizado nesse momento de pesquisa. É ele quem vai trazer à tona os estímulos criadores que ele tem máxima expansão no momento da primeira leitura. Então agora é a hora de você voltar naquelas primeiras impressões que você teve, que você anotou, elas vão te ajudar. Feito todo esse trabalho de pesquisa sobre período histórico, costumes, sobre o autor, nós vamos começar o estudo das circunstâncias externas, que vai ser um trabalho agora já mais focado no texto mesmo, na sequência das cenas, tá bom? O ator deve memorizar e escrever os fatos, sua ordem de sequência e a relação física exterior entre eles. Você vai fazer ali uma timeline do seu texto, colocando por onde ele passa, qual cena vem depois de quê, vai fazer todas as suas anotações. Todas as cenas em conjunto, elas formam o tempo presente da peça. Porém, você, ator, não pode se esquecer que não tem presente sem passado, nem presente sem futuro. Na medida em que você não se esquece dessa relação entre presente, passado e futuro, você começa a imaginar de onde veio esse personagem, para onde ele vai. E aí você está começando a dar vida para essas circunstâncias externas. E agora é a hora de usar a imaginação, pessoal, porque nessa relação de presente, passado e futuro, nem sempre o autor dá tudo pra gente. E algumas coisas a gente precisa imaginar. Então, preencham essas lacunas deixadas pelo autor com criatividade, com imaginação, pode ficar bem à vontade. E aí, conseguimos dar vida às circunstâncias exteriores? Então, se prepara, que vem a criação de circunstâncias interiores. A criação das circunstâncias interiores da vida de uma peça é uma continuação do processo geral de análise e infusão de vida no material já acumulado. Agora, o processo se aprofunda mais, mergulha no reino da vida interior, espiritual, e isto se promove com o auxílio das emoções criadoras do ator. E por último, ele vai falar sobre avaliar os fatos. O que ele chama de avaliar os fatos? Significa compreender e, portanto, sentir o traçado interior da vida de um ser humano. Avaliar os fatos é tomar toda a vida estranha criada pelo dramaturgo e torná-la nossa. Avaliar os fatos é encontrar a chave do enigma da vida interior de um personagem, chave que se esconde sob o texto da peça. Quando você chegar nesse ponto, você vai ser capaz de ler esse texto, preenchendo as lacunas deixadas pelo autor com seu material próprio, como se você fosse esse próprio personagem.
Como vocês viram, pessoal, esse trabalho de análise, de pesquisa, ele precisa ser bastante minucioso e vai tomar um tempo, mas faça com calma e com tranquilidade. Hoje a gente fica por aqui, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal, a gente se vê na aula 3.